Em 1927, o Cariri se estremeceu com um dos maiores tiroteios que a crônica do coronelismo caririense pôde registrar. O ataque à Casa Grande do sítio Guaribas, em Porteiras, é até hoje um dos maiores exemplos dos arranjos e conluios que uniam numa massa uniforme os mandões do Cariri e os praças que representavam a polícia militar do Ceará. Não raras vezes utilizada como força auxiliar dos poderosos que a tudo e sobretudo decidiam sobre a ótica da violência armada. Em 28 de janeiro de 1927, chegava a Brejo dos Santos, atual Brejo Santo, uma volante comandada pelo tenente José Gonçalves Bezerra, o maior facínora que já andou pelo Cariri. Esse militar esteve envolvido no desmonte do caldeirão do Beato José Lourenço, em Crato. O militar havia montado campanha com a justificativa de que estaria em busca de Lampião, que realmente estava na região, mas seria usado apenas como pretexto, pois Zé Bezerra, na verdade, estaria atendendo a outras demandas mais específicas e que nada tinham sobre combater o afamado cangaceiro. A missão do tenente seria ir até Macapá, atual Jati, em busca de Antônio Marrocos de Carvalho, coletor de impostos que ganhava prestígio em sua localidade e que estaria incomodando as velhas lideranças políticas. Há 6 meses antes, Marrocos havia sido denunciado por essas mesmas lideranças por ter dado abrigo a Lampião e seu bando. É importante dizer que as denúncias ocorreram após 2 tentativas fracassadas de dar cabo do coletor. O nego Marrocos, sabendo do perigo que corria, explica a Lampião que não mais poderia abrigá-lo em sua residência diante das denúncias. Lampião, compreendendo o motivo, recomenda a Marrocos que fizesse denúncias de sua passagem pelo local, como tentativa de afastar de Marrocos a fama de coiteiro, que muito poderia lhe prejudicar. Foi valendo-se desse argumento que o militar Zé Bezerra conseguiu fazer com que Antônio Marrocos o acompanhasse, mas isso era uma trama, pois, segundo Zé Bezerra, endossando as fileiras da volante que buscaria Lampião, Marrocos afastaria definitivamente as confirmações de suas atividades como aliado de Lampião. Da cidade de Jardim, a volante começou a sua marcha até o sítio Guaribas, no atual município de Porteiras, nos primeiros minutos da madrugada de 1º de fevereiro de 1927, tendo como ponto intermediário o sítio Salvaterra, onde o sanguinário tenente Zé Bezerra cumpriria mais um acordo fechado com os poderosos rurais do Cariri. Podemos observar que Zé Bezerra havia fechado o que poderíamos chamar de pacote de pistolagem, pois, atendendo às velhas raposas de Jardim, o trato era matar Antônio Marrocos de Carvalho, Sebastião Salviano, vulgo Senhor Salviano. Mataria também a Antônio Gomes Grangeiro e Francisco Pereira de Lucena, vulgo Chico Chicote. Antônio Grangeiro, há um certo tempo, teve um sério desentendimento com José Franklin de Figueiredo por questões de terra. Chico Chicote, em apoio a Grangeiro, havia matado José Franklin, que era cunhado de Sebastião Salviano. O sítio Salvaterra foi invadido antes do raiar do dia pelos malfeitores policiais. Dentro do casarão estavam Antônio Grangeiro, João Grangeiro, Louro Grangeiro, sobrinho do proprietário, e 2 moradores, Aprígio Timóteo de Barros e Raimundo Madeiro Barros, o Mundeiro, que foram rendidos e obrigados a marchar rumo a Guaribas, junto do exército de facínoras. Em determinado ponto da caminhada,
a cerca de 500 metros da residência de Chico Chicote, foram citados assassinados, sofreram degola e tocaram fogo nos cadáveres. O batalhão sanguinário seguiu sua marcha, ainda mantendo Nego Marrocos entre seus números. Anteriormente, Marrocos, segundo algumas fontes, teria inocentemente desenhado a planta da Casa Grande de Guaribas, que ele tão bem conhecia e que era praticamente uma fortaleza, com paredes largas e seteiras por onde se poderiam armar defesa, o que facilitou em grande soma o trabalho de Zé Bezerra ao seu bando. Deixando o grosso da tropa em ponto estratégico, Zé Bezerra e seu incansável braço direito, Veríssimo Gondim, seguiram com Nego Marrocos e, pasmem, um sobrinho de Chico Chicote, que serviu de guia ao contingente de malfeitores, até o terreiro da casa de seu tio. Traição pura. A casa, às 7 horas da manhã, já estava rodeada de plena movimentação, e os rostos conhecidos de Marrocos não deu grande alerta aos anfitriões, somente o estampido da arma do tenente Veríssimo, que com um balaço atingiu o coletor de imposto nas costas, denunciando a trama diabólica que se desenrolava naquele momento. A chuva de balas iniciou com carga máxima e Chico Chicote, em minutos, se viu cercado por 70 soldados. Em seu auxílio, Chico teve inicialmente somente sua esposa, Dona Geracina, sua filha Josefa, seu filho Vicente Inácio e os amigos Sebastião Canção e Mané Caipora. Era o início do fogo das Guaribas. Ao cair da tarde do dia 1º de fevereiro de 1927, a volante de Bezerra já havia recebido reforços de volantes de Pernambuco e da Paraíba. Chegaram também muitos homens chefiados por Sr. Salviano, somando com os mercenários, a polícia e jagunços tinham mais de 200 homens. Tudo isso para pegar aproximadamente 5 ou 6 inimigos. Mas Chico e os seus eram valentes. Dona Geracina e Josefa se revezaram recarregando e, com a ajuda de uma gamela de água, refrigerando os rifles. Chegado o dia 2, a fuzilaria continuava a todo vapor, mas Chico, vendo um companheiro morto, viu o cerco se fechar. Chico sugeriu ao filho mais novo, Vicente Inácio, e a outro rapaz que fosse embora, e, contando somente com a ajuda de sua esposa e da filha, deu combate aos facínoras fardados até as 2 horas da tarde. Baleado no maxilar inferior, no braço esquerdo, e com um tiro fatal no tórax, Chicote foi encontrado de joelhos, quase sem vida, encostado na parede, na posição de atirar e ainda com a bala na agulha. Seu rosto, mãos e braços estavam pretos por efeito da pólvora e das horas de disparos por ele executado. E naquele momento o Sr. Salviano executou sua vingança pela morte do cunhado, encravando na axila esquerda de Chico Chicote um punhal, configurando semelhante ferimento ao que Chico havia causado em José Franco. Na malhada funda, localizada ali próxima, estava Lampião, que, ouvindo o tiroteio, soube exatamente do que se tratava. Mas Chico Chicote era seu inimigo e, por isso, Lampião não foi ao seu socorro. Foi escandalosa a traição de João Gomes Lucena, sobrinho de Chico. Este serviu de guia aos integrantes da volante bandida. Também nos causa estranheza a ação de Quinco Chicote, irmão do falecido e chefe de Brejo Santo. Além de não enviar ajuda, também impediu que Isaías Arruda, chefe de Missão Velha, e Pedro Furtado de Milagres enviassem seus homens para travar batalha no fogo das Guaribas.
É verdade que o temperamento explosivo e a vida marcada por malfeitos de Chico Chicote o atrapalhou muito, mas nem isso ofusca a trama asquerosa que foi montada e que teve como protagonistas homens travestidos de policiais que deveriam fazer a lei, mas que na realidade eram jagunços fardados, mercenários, pau-mandado da velha política maquiavélica dos fazendeiros endinheirados do passado. Ao terminar o fogo, a casa de Guariba sofreu um saque completo, plantações e animais foram atacados e o cenário era desolador. A casa foi usada ainda por muitos anos por futuros moradores. No fogo ainda morreram 27 soldados, que após dias ainda foram encontrados no meio do mato, já em estado de decomposição. A casa, infelizmente, foi demolida nos anos 2000. O militar Zé Bezerra recebeu seu castigo. Foi assassinado em 10 de maio de 1937, envolvido em mais um caso escabroso, o do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Veríssimo Gondim foi assassinado em 26 de junho de 1932, atingido pelas costas, assim como fez com o Negro Marrocos. O autor do assassinato foi o coronel Raimundo Augusto Lima. Suas últimas palavras teriam sido: "Que homem falso!" Se você gostou da história, meta o dedão no like, compartilhe com amigos e parentes, se inscreva no canal, clica na sua telinha para ver mais uma história interessante do cangaço. Grande abraço! Por quê? Porque eu fui!